Fala, amigo do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meus amigos, mais uma dica para vocês aí, iniciantes. Pessoal, presta bem atenção que eu vou falar para vocês aqui. Não adianta você falar que é um eletricista se você não tem o conhecimento. Se você não vai atrás daquilo que é mais importante na tua profissão, que é o conhecimento e as atualizações. Quando a pessoa não corre atrás das atualizações das normas, das informações, das coisas novas que está sendo criada e colocada no mercado relacionada à área elétrica, os dispositivos, tá, pessoal? Vocês vão virar, sabe o quê? Uns parasitas. Uns parasitas. Vão ficar parados no tempo. Tá? Profissionalismo não é isso. É você buscar o conhecimento, é você ter o conhecimento, você ficar a par de tudo que está sendo lançado no mercado, sabe? E para você não ficar para trás. A tecnologia está cada vez mais avançando. Você tem que correr atrás da tecnologia. A tecnologia vai andando, você vai atrás dela. As informações principalmente, as atualizações principalmente. Isso é bom para vocês, tá? Tanto novatos na área elétrica, como amantes da elétrica também, que não atuam na área, mas gostam de se manter atualizados. Resumindo, é todo um conjunto, né, pessoal? Os mais velhos, os mais novos, os iniciantes, é tudo um conjunto. Quem gosta da área elétrica, gosta de se manter informado, para não ser enganado pelos 7 e 1 da vida aí, tá, meus amigos? O que é que eu quero dizer com isso? Cheguei na casa de um cliente hoje, o cliente falou: seu Mauro, sou inscrito lá do seu canal, gosto muito dos seus conteúdos lá também, eu assisto todos que o senhor posta lá, entendeu? Ele me permitiu falar o nome dele, é o Douglas Maciel de Oliveira, mora aqui no Recreio dos Bandeirantes, aqui no estado do Rio de Janeiro, no condomínio, agora me falha a memória o nome do condomínio que ele mora, mas é um condomínio de casas de tipo casas de luxo, né, pessoal? Então assim, ele me permitiu falar o nome dele, chamou lá um rapaz, segundo ele, para fazer a substituição do chuveiro dele. O rapaz foi lá, fez a substituição do chuveiro, que era um chuveiro na tensão 220 volts, chuveiro de 7.500 VA, né? E trocou também um disjuntor que, segundo ele lá, estava ruim, né? O disjuntor estava desarmando. Trocou o chuveiro e trocou o disjuntor, que o chuveiro estava desarmando. Só que por azar dele, ele deixou o chuveiro lá, né, pessoal? Então assim, o cliente me relatou o seguinte: seu Mauro, toda vez que eu ligava aqui o chuveiro, aquela parte de cima do chuveiro ficava um pouco avermelhada. Aí o disjuntor lá, plau, desarmava, né? O disjuntor desarmava, beleza. Eu, como já sou cascudo, velho de experiência, deduzi logo, pessoal. Era o resistor em curto. O resistor estava em curto. Às vezes aquele resistor, quando ele quebra ali, alguma perninha dele ali, quando não é um resistor blindado, né, pessoal? Por isso que eu recomendo muito para as pessoas o resistor blindado, que é um dos melhores chuveiros que nós temos hoje no mercado. Resistor blindado, o pessoal conhece como resistência, né? Mas, pessoal, resistência, repetindo, é o que se mede, tá? É o que se mede a corrente, ali é a resistência. O elemento em si, ali que vocês conhecem como resistência, não é resistência o nome, ali é um resistor, tá bom? Então vamos lá. O resistor, às vezes, ele quebra aquele aramezinho dele ali e monta em cima do outro ali, não fica pendurado. Quando ele monta, ele entra em curto. Pessoal, ele entra em curto. E era isso que estava acontecendo no chuveiro do cliente, né? Então o que aconteceu?
O cara foi lá, condenou o chuveiro dele para comer mais um trocadinho, é claro, que ele não é bobo. Condenou o chuveiro, não, a gente vai ter que trocar esse chuveiro, que esse chuveiro está ruim. Tá, tipo, papai. O cliente foi lá, como tem condições, trocou o chuveiro. Né? Beleza. Não, vamos trocar o disjuntor também, que o disjuntor está ruim, que não sei o que, papapá. Cliente malandro também, ele não é tão bobo. Ele ia levar o chuveiro e iria levar o disjuntor, segundo ele, para fazer lá um procedimento. O cliente não deixou. Ele deixou lá. Quando eu cheguei lá, pessoal, para fazer essa visita e essa análise aí, né, a pedido do cliente, o cliente me explicou, eu entendi. Vamos abrir aqui o chuveiro. Abriu o chuveiro na frente do cliente lá, o resistor em curto. Apenas quebrou lá o aramezinho, montou lá na outra fase. Toda vez que ele ligava, estava dentro da água, né, o bocho cheio. Toda vez que ele ligava o disjuntor, que ia ligar o chuveiro, o disjuntor, lógico, desarmava, estava dimensionado corretamente e ficava um pouco avermelhado. Né? Aquela parte de cima branca do chuveiro ficava um pouco avermelhada. Até o disjuntor ele ia aquecendo, até o disjuntor chegar ao limite de temperatura máxima, a corrente nominal do disjuntor, estava bem dimensionado, né? Pum, desarmava. Beleza. Resumindo a história, meus amigos, o que aconteceu? Fui lá, mostrei para ele na prática, era isso aqui que estava acontecendo, tinha necessidade de você comprar um chuveiro novo, era apenas a gente comprar lá o resistor e colocar aqui. O cliente já ficou virado no trem, né? E fica, pessoal. Quem é que não fica? Aí o indivíduo, além de fazer isso, usar de malandragem, agora vamos para o ponto G da questão. Pegou um disjuntor bipolar e colocou lá no lugar do outro que estava, bem dimensionado. Pegou um disjuntor bipolar de 80 amperes e colocou lá no lugar. O cliente achou estranho, por isso que me solicitou a minha visita lá. Eu fui lá e realmente, o disjuntor que estava lá era um disjuntor bipolar de 40, tá ok? Disjuntor bipolar de 40, ele retirou esse disjuntor, segundo ele estava com defeito, o disjuntor e defeito do chuveiro, segundo o elemento que teve lá, né? E colocou um disjuntor de 80 amperes. 80 amperes. É aí que mora o X da questão, meus amigos. Se vocês têm curiosidade de aprender ou atua na área, gente, seja honesto com as pessoas. Não adianta, do mesmo jeito que esse agora ficou sujo lá dentro desse condomínio, ele não entra mais lá, com certeza. Esse cliente que é nosso cliente hoje, ele espalhou lá para todo mundo que o cara era um picareta. Né? E ainda pegou o chuveiro na mão lá, entendeu? E saiu mostrando para os vizinhos aqui, ó, o problema era esse, o cara veio aqui, fulano que você me indicou, e detalhe, pessoal, ele foi indicado por o vizinho dele lá. O vizinho, coitado do vizinho, ficou com a cara no chão. Gente, outra coisa muito importante para vocês iniciantes aí, até mesmo para vocês novatos da área, tá bom? Iniciantes, mais novos aí na área, né? E até mesmo os mais velhos. Pessoal, quando a gente é indicado para fazer um trabalho, a gente tem que primeiramente honrar a nossa profissão e segundo, honrar aquela pessoa que te indicou, cara. A indicação é muito importante, é muito valiosa. A indicação vale ouro. Se aquela pessoa te indicou, é porque ela confiou na tua capacidade e te indicou para outra pessoa, né? Eu penso dessa forma. Aí o cara foi lá e rapaz que indicou, rapaz, poxa, rapaz, me desculpe, me perdoe, não sabia que ele era assim. Ele fez um servicinho aqui na minha casa, trocou 2 tomadas, ficou bom, né? Às vezes a pessoa indica também pela inocência. É uma coisa tão simples, é você trocar uma tomada. Mas aí o cara já quando pega uma coisa mais complexa, ele quer enfeitar o trabalho. Uma coisa que eu sempre recomendo aqui no meu canal, não enfeite serviço, cobre apenas aquilo que é necessário, cobre apenas aquilo que é o correto. Aquilo que é o correto. Não queira enfeitar o trabalho para você ganhar mais, que você vai se ferrar, como esse aqui hoje se lascou. Seja honesto. A palavra final e a palavra que resume tudo isso é seja honesto, é honestidade. Entendeu? Então foi lá, colocou um disjuntor de 80 amperes. Como ele tinha deixado o disjuntor lá,
falei, meu amigo, seu disjuntor não está com defeito não. O problema todinho, desse trabalho todo que ele fez aqui, pelo menos colocou um chuveiro novo para o senhor. Mas aí quando queimar a resistência, é apenas trocar a resistência, o resistor, né, pessoal? Não precisa trocar o chuveiro todo, né? E esse disjuntor aqui, está bem dimensionado, ele está correto. Um chuveiro de 7.500, um disjuntor de 40, na tensão 220, o disjuntor de 40 está excelente. Botei lá, de volta, liguei, o cara foi lá, ligou o chuveiro, deixou uns 15 minutos ligado direto, o disjuntor não desarmou, ficou perfeito. E ele falou lá um monte de palavrão, ainda falou, poxa, aquele filho da... ainda me induziu a trocar isso aqui, me fez ir ali na loja de material e comprar um disjuntor de 80 amperes, falando, o cara ficou revoltado, pessoal. Então, meus amigos, a revolta que causa desse tipo de gente, não é que assim, não é que eu queira ser melhor e nem pior do que ninguém. A revolta que dá é porque esse tipo de profissional aí, entre aspas, ele queima a imagem dos bons profissionais. Infelizmente, esse tipo de profissional aí, ele queima a imagem dos bons profissionais. Isso é em todas as áreas, pessoal, não adianta. Todas as áreas, sempre tem um porco, sempre tem um pilantra, sempre tem um querendo ser malandro e sempre tem aquele querendo levar vantagem, infelizmente. Mas o que eu prego aqui no meu canal é que vocês iniciantes, velhos de profissão, pessoal, sejam honestos. A palavra-chave do sucesso é a honestidade. Isso vale para os inscritos e vale também para a mulherada aí, as minhas inscritas também. Tá bom, pessoal? Fica todos na paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E meus amigos, ajudem no estúdio, cambada de gente boa. Vou deixar nos comentários aí, no primeiro comentário, Pix da empresa novamente, como eu sempre faço, para você estar ajudando a gente no estúdio aí. Tá bom? Fica todos na paz. Lembre-se, a palavra-chave do sucesso é a honestidade e ponto final. Fui!